E dando continuidade aqui sobre a questão das defumações, né? Então veja, uma coisa importante de ser analisada aí é que você tem defumações, tá? Para os mesmos objetivos que você tem, por exemplo, qualquer magia ou qualquer ebó, tá? Isso é uma coisa importante de ser observada. Por quê? Geralmente, quando você usa magias, usa ebós, para que isso é usado? Isso é usado para limpeza, né? Que aí tem diversos nomes, esses ebós. Tá? Você pode ter um ebó Iku, né? Tem pessoas que chamam alguns ebós para remoção de energias negativas, de ebó adjé. Eu já não uso esse termo, porque nós temos imulé, né, com as adjés. Então, nós não removemos as adjés. Nós removemos os ibis, por exemplo, um arum, que é a questão de doença, a questão dos burucus, que são energias nocivas, né, chamados adioguns. Enfim, são essas adversidades que nós estamos sempre combatendo e procurando remover para ter uma vida melhor, né? Então tem alguns nomes que eu particularmente já não uso, porque nós cultuamos como as próprias adjés, né? Que são as feiticeiras. Enfim, você tem nos caminhos de Shegun Otá para superar, para combater inimigo. Você tem nos caminhos de Achiná, que é para abrir caminho, né? De Aurê, de Aoro, para sorte, para trazer bastante clientelas. Você tem toda a questão dos irês, que é tudo relacionado à sorte. Você tem Iferã para o lado sentimental, né? Então, você tem todos esses caminhos aí, tá? Basicamente. E as defumações não ficam atrás. Então, aqui um exemplo. Como eu expliquei no vídeo lá em cima. Uma defumação de limpeza, você geralmente faz do fundo da casa para frente, né? E pronunciando certas palavras ou certos ofós, depende. Né? Mas a intenção é o quê? De remoção, você está mandando embora. Né? Você tem defumação, por exemplo, que é simplesmente para harmonizar o ambiente. É só um harmonizador, né? Você tem defumações que é para puxar o que você quer, a parte de prosperidade, de sorte. Você tem, por exemplo, a Turari, defumações que você faz com sapo seco, com incenso de igreja, entre outras coisas, para chamar, né, o Boató, a bênção dos aguás, dos anciões para dentro da sua casa. Então você tem vários caminhos para isso. Você tem defumação também para o lado de Iferã, para a questão de sentimental. Você tem defumações para todos os caminhos. E as defumações, você pode, por exemplo, usar até mesmo um elemento, ou você pode agregar diversos elementos. Então, um exemplo aqui para uma purificação, a casca de opó-obó. É uma defumação muito boa, né? Ela tanto, quer dizer, nada é 100%, né? Ela trabalha para remover o máximo possível de energias nocivas e lembrando que nada é 100%. Não é porque você fez uma defumação, porque se fosse assim, não existiria ebó, não existiria magia, não existiria ojubó, você não precisaria prestar culto ao orixá. Então, o culto, ele é a junção de diversos tipos de rituais. Né? Não é uma defumação que vai resolver seu problema, tá? E quanto mais rituais você conhecer, mais ferramentas para trabalhar você tem, né? Então, por exemplo, a casca de opó-obó, ela tanto trabalha para purificar quanto abrandar o ambiente. Defumações, por exemplo, de limpeza, que você usa bastante dendê na defumação, é também para limpeza e também ela traz uma tranquilidade na casa. A fumaça do dendê, né? Claro que
em conjunto com a pronúncia das palavras, dos seus objetivos, sejam elas ofós, em yorubás, ou em português, tá? E cada um tem seu modo. Existe aí uma receita também de bolo, né? Então você tem, por exemplo, a questão da pólvora. A pólvora não é uma defumação, mas também é um tipo de ritual que se faz com fumaça. Que também você usa a pólvora para um sacudimento para limpeza, como também é atrativo. Depende da junção. Existem, por exemplo, rituais com pólvora que você tefa odus na própria pólvora misturado com outros pós e você faz ali determinadas rezas, encantamentos. Isso existe também, né? Você tem, por exemplo, rituais que você faz numa panelinha de barro, né? Que você só bota fogo ali em determinado elemento e você pronuncia as rezas. É um tipo de ritual também relacionado com fumaça, tá? Enfim, assim, eu tô fazendo um vídeo, eu não preparei texto, eu costumo, né, ir falando assim aquilo que eu tenho em mente, né, geralmente, eu não preparo muito para fazer os vídeos. Então, esses dois vídeos aqui sobre defumações, tá? Eu acho que deu para falar um pouquinho, porque também são assuntos longos aí, tem muita coisa, tá? Você tem, por exemplo, defumações que você agrega folhas, sementes, partes de bichos que foram usados em rituais, né? Que já estão secas. Enfim, folhas, por exemplo, a parte dos euês. É um outro exemplo. Você tem euê folha para vários tipos de caminho. Todos esses que eu falei aqui. Então você também pode agregar as folhas. Tanto folhas iorubás, tá? Como, por exemplo, euê missim, euê araguá, né? Você tem etipumalá, a folha de abre caminho. Você tem folhas brasileiras muito boas também, que você também agrega junto com as folhas africanas, né? Porque o importante é você saber fazer o que? A alquimia, a junção das folhas, das favas, partes de bicho, temperos, elementos, defumações que você coloca o biorobo, atarê, outros tipos de pó, e você pronuncia as palavras, né, as rezas, os ofós, ou em português, de acordo com os elementos que estão ali. Então, se é de limpeza, do fundo para frente, se é atrativo, de dentro para fora, se é uma defumação, por exemplo, de Shegun-Otá para você superar uma dificuldade, um inimigo específico, muitas vezes você faz na frente de Exu, e você vai pronunciando ali as invocações enquanto a fumaça vai subindo. Tem vários caminhos aí, tá? Então deu para falar um pouquinho sobre isso que eu tinha prometido aqui no grupo, né? Do Facebook, do nosso ministério aí. Tá? E qualquer dúvida aí, nós vamos fazendo mais vídeos. Ah, Shell,